Nós estamos voltando. Espera só, Rodrigo, fecha a porta de vidro para mim, por favor. Nós estamos voltando aqui à nossa atividade e está quase no final. Então, a gente já super agradece ao pessoal que esteve junto conosco nesses 2 dias. E estamos num momento que, para a gente, é muito importante. É um momento em que faremos a relatoria do evento, né, os comentários gerais sobre as participações. E contamos aqui com a professora Graça, como observadora internacional do nosso evento, para que ela teça as considerações, principalmente por conta da contribuição desse evento para o desenvolvimento da pesquisa e do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos. Então, eu vou tomar a liberdade de tecer alguns comentários sobre as mesas e depois nós ficamos no aguardo das considerações da professora Graça. Então, nós começamos o evento, né, na manhã do dia 20, né, na manhã de ontem, com uma palestra de abertura da professora Plácida, na qual foram discutidas as ideias sobre as formas de representação construídas para descrever conteúdo e forma dessa informação corporificada, né, nos quais ela estabelece os parâmetros de ordem da ciência da informação como um domínio de conhecimento e os seus instrumentos de trabalho como se constituem nos parâmetros de controle. Depois disso, nós tivemos a mesa 1, a qual apresentou reflexões sobre a epistemologia da representação documental e sobre o objeto da ciência da informação e das ações de representação. Nessa mesa foram apresentados 6 trabalhos, nos quais o professor Carlos Cândido de Almeida apresentou reflexões sobre o processo semiótico da indexação e o conceito de índice, né, como uma contribuição para a representação documental. A professora Cristina Ortega discorreu sobre alguns aspectos terminológicos na ciência da informação, principalmente por conta dos adjetivos documental e documentário, na qual elenca a sua variação em alguns idiomas. O professor Rodrigo de Sales discutiu a representação documental como uma interface entre a representação do conhecimento e a representação da informação. E a professora Luciana de Souza Gracioso discutiu a linguagem, os impactos e mudanças em diferentes campos científicos, inclusive na ciência da informação. A professora Luzia Sigoli Fernandes Costa, a qual secretaria essa sessão, trouxe reflexões sobre as ações de materialização do patrimônio cultural e material para o contexto da ciência da informação. A participação de Zaira Regina Zafalon articula a relação entre recurso informacional e representação documental como parte da linguagem humana e apresenta a teoria dos níveis dos registros bibliográficos para estabelecimento de níveis semânticos dos registros bibliográficos. A mesa 2, a qual se propôs discutir os instrumentos de representação documental, contou com 5 apresentações. Inicia com a professora Ana Maria Pereira, a qual apresentou os instrumentos de representação de recursos informacionais, suas características, e conclui que os instrumentos exercem um papel fundamental na representação, visto somente que, por esse mecanismo, o recurso estará apto a ser recuperado e utilizado por seu usuário. A professora Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque discute o território da literatura de cordel no Brasil, vinculado à preservação da memória da vida e obras dos poetas populares brasileiros em ambiente digital, e busca compor um conjunto de saberes de literatura popular, com o propósito de elaborar instrumentos de representação documental. A professora Naira Cristofoletti Silveira discutiu as bases teóricas e conceituais adotadas na catalogação e reflete sobre a relação com a tecnologia. A professora Paula Gonçalves discute o processo de organização e representação da informação arquivística utilizados para a elaboração dos instrumentos de pesquisa, elemento capital para o acesso aos ambientes analógicos ou digitais. E discute a NOBRAD e o EARC. A professora Ana Carolina Simeonato discute paradigma de ligação de acervos no ambiente digital e as relações das estruturas dos modelos conceituais no contexto da construção do BibFrame e do Linked Data.
A mesa 3 discutiu o ensino e a pesquisa na representação documental e trouxe a contribuição de 4 professores. A professora Cíntia de Azevedo Lourenço apresenta um panorama geral do ensino e da pesquisa e estabelece um paralelo entre as pesquisas na área de representação com outros cursos. O professor Fábio Assis Pinho discutiu a forma de avaliar a construção de microtesauros enquanto atividade da disciplina de linguagens documentárias alfabéticas e hierárquicas do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Pernambuco. A professora Marisa Bracher contextualiza a abrangência da organização do conhecimento e a situa no âmbito da ciência da informação. Expõe como está contemplado essa discussão sobre a organização do conhecimento nos programas de pós-graduação em ciência da informação e nos grupos de pesquisa na área. Conclui que a área está internacionalizando e apresenta uma infraestrutura sólida para desenvolvimento de pesquisas. A professora Paula Regila Andale Vedove apresentou uma reflexão sobre o ensino da indexação no Brasil e da formação do bibliotecário indexador. Identificou um conjunto de temas que fundamentam a indexação como área investigativa e prática profissional. A mesa 4, que ocorreu hoje, ela teve como assunto a tecnologias aplicadas à representação documental. Trouxe resultado de pesquisa de 3 professores. O professor Cláudio José Silva Ribeiro trouxe reflexões sobre a evolução tecnológica que foram percebidos no processo de representação e apresentou um rol de tecnologias do novo cenário. Discutiu alternativas para a evolução do perfil do profissional envolvido nessas tarefas de análise e representação documental. O professor Ricardo César Gonçalves Santana instigou reflexões sobre a representação de dados, visto que o cenário atual ampliou os limites e possibilitou o tratamento dos dados em grandes volumes, com ampla variedade de formatos e fontes. O professor Fabiano Ferreira de Castro discutiu o papel da tecnologia aplicada à representação documental na ISCO Brasil e no GT2 do Enancib, e destacou que ainda há uma lacuna entre o olhar das tecnologias aplicadas à representação documental, reduzindo-as apenas como ferramentas tecnológicas disponíveis para a otimização dos processos informacionais. A mesa 5 apresentou discussões sobre a relação entre representação documental e ontologia, na qual o professor Edilberto Ferneda apresentou aplicações das ontologias nos processos de representação relacionados à recuperação da informação e concluiu que as ontologias possibilitam um enriquecimento das representações dos documentos e das buscas. O professor Walter Moreira discutiu as relações entre os conceitos de representação documentária e ontologias, observando-se o conjunto de conhecimentos acumulados pela teoria da classificação relativamente a essas questões. O professor Rogério Ramalho discutiu os modelos convencionais de representação e as novas abordagens emergentes do meio digital e destacou que as ontologias têm incorporado possibilidades inovadoras aos processos de representação, organização e recuperação de recursos informacionais. A mesa 6, a última ocorrida, apresentou reflexões e experiências da representação documental na Espanha e em Portugal. O professor José Antônio Moreira Gonzalez analisou a produção científica de instituições espanholas em relação aos sistemas de informação do conhecimento e aos vocabulários semânticos e, como resultado, indicou as características institucionais, pessoais e de assunto dos artigos e comunicações selecionados. A professora Maria da Graça de Melo Simões, ao meu lado, analisou a dinâmica da representação da informação por assunto quanto à sua posição nos planos de estudo dos cursos considerados nesse estudo. Apresentou a experiência da Universidade de Coimbra. Professora Graça, essa é uma sinopse muito informativa, como um relatório das apresentações, e aguardamos aí as suas considerações quanto ao evento e à proposta do programa. Mais uma vez, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite que me foi emprestado para participar neste encontro. Relativamente ao encontro, vou fazer umas considerações muito breves, porque de facto,
quase já foi tudo dito, não é, ao longo destes 2 dias, e agora com um resumo que a colega Zaira acabou de fazer. Eu ia sistematizar a minha intervenção em 2 parâmetros, um relativamente aos conteúdos que foram abordados no Congresso e outro relativamente ao formato do próprio encontro. Pois, relativamente aos conteúdos, o que deixou, não deixou transparecer o que foi, o que realmente foi, que é uma evidência, que não é nenhuma dedução, não é nenhuma inferência, é uma evidência, é que este encontro teve a mais-valia de ser, em termos de conteúdo relativamente à representação da informação, um encontro muito completo relativamente não só às temáticas, mas às linhas de investigação que se fazem relativamente ao assunto considerado. Isto porque foram aqui abordados, e temos fresco esta síntese que fez a colega, portanto, foram abordados desde o aspecto relativamente à representação da informação, nível descritivo, não querendo eu ter aqui uma posição positivista e estar a dividir de uma forma taxativa essas 2 fações, mas o que é um facto é que elas existem, ou ainda hoje existem, portanto, relativamente à representação da informação descritiva, relativamente também à representação da informação por assunto. Foram ainda consideradas relativamente a essas 2 facetas, não é? Ou essas 2 caras da mesma moeda, né? 2 partes da mesma moeda, que é o que é, e dizia já da parte da tarde, o Rogério, penso foi ele que falou das partes de géneros, que no fundo acaba por ser mesmo isso, né? A representação documental, uma descritiva e outra por assunto, sendo que há uma articulação que se imbricam, não é? Que se imbricam, são os conceitos que acabam por se imbricar um no outro, que foram, estava eu a dizer aqui, colocadas, foram expostas ontem e hoje linhas de investigação muito interessantes, seja no aspecto epistemológico, teórico, epistemológico, que é um assunto que muitas vezes, não é, e perdoem-me este meu português vernáculo, muitas vezes anda na rua da amargura, porque nem muitas vezes os investigadores, e muito menos os alunos, se interessam por estes temas, não é? E que todos nós como professores, investigadores, sabemos que são a essência, não é? São a essência de qualquer investigação, ter uma boa fundamentação, ter conhecimentos profundos, princípios, portanto, todos esses aspectos epistemológicos que no fundo são, de facto, os motivos que fundamentam, que legitimam, cientificamente, uma determinada área, portanto, foram abordados aqui e que ouvi com muito interesse trabalhos nessa área. Foram também abordados, que também muito a meu gosto e que gostei de ouvir, e com uma qualidade muitíssimo boa, no meu entender, trabalhos relativos aos próprios instrumentos de representação da informação, sistemas de organização do conhecimento, entre os quais salientou neste encontro, e se eu estiver equivocada, por favor, corrijam, as ontologias foi um assunto que, de facto, que foi aqui debatido como um sistema de organização de conhecimento emergente nos sistemas de inteligência artificial, como um importante instrumento dentro das linguagens da organização estruturada, a sua função, o seu interesse. Portanto, foi um assunto que também foi muito dominado, não diria debatido, porque debate propriamente não existiu, mas que foi muito, não estaria a ser verdadeiro. Mas, de facto, foi muito abordado, muito bem explorado pelos que eu vi. Foram abordados ainda problemas de linguagem, naturalmente, em linguagem não há representação, linguagem nos seus aspectos
nos seus aspectos teóricos, não é? Nos seus aspectos teóricos, nos contributos, não é? Da linguística, não é? Dos trabalhos que eu ouvi e, portanto, também foi um ponto que teve, para mim, um interesse, e penso para todos os especialistas, como eu, que se preocupam e que muitas vezes mais que nos preocupam, que nos inquietamos, porque é esse o termo, com estes problemas que trazem, e muitas vezes até de optar, não é, de determinados tipos de linguagens e de estudos, portanto foi importante. Outra vertente que eu gostei de ver aqui foram projetos, uns que já terminaram dentro desta área o interesse, mas que de alguma forma continuam a estar presentes porque contribuem, não é? Contribuem para a emergência ou para o desenvolvimento de outros projetos e que me pareceu também muito importante. Projetos também em andamento de alguns colegas que vi, que se debruçam sobre essas linhas de investigação dentro desta área. Portanto, um outro ponto também que gostei, porque sou, não sei se pouco, se muito, mas sou teórica por natureza, porque pertenço a uma escola em que se privilegia muito a teoria, desde sempre, não é? Desde sempre, a nível geral, a Universidade de Coimbra é, de facto, uma escola onde estava presente há um grande apreço pela teoria e no curso propriamente de Ciência da Informação também temos essa preocupação de teoria e de epistemologia. Gostei também de alguns trabalhos, no aspecto do seu interesse, nomeadamente pela sua precisão, que eu vi dessa necessidade de alguns colegas que trabalham na precisão terminológica que é dentro da área, porque é importante, porque, no meu ponto de vista, se não uma área, naturalmente, entre outros elementos, se não tiver uma terminologia precisa, própria, que domine essa terminologia, é muito difícil impor-se junto a outras áreas, não é? E portanto, esses trabalhos que abordaram, ou que tiveram esse enfoque relativamente à precisão, ao estudo da precisão terminológica, também foi importante em ter em conta dentro do âmbito geral, do tema geral, que era a representação da informação. Portanto, toda essa problemática de conceitos, para nós, que são conceitos, que eu diria, operacionais, porque são com esses conceitos que nós trabalhamos todos os dias nas nossas investigações e que muitas vezes, nem dadas as circunstâncias, por qualquer razão ou por muitas razões, nem sequer nos vamos apercebendo, não é? Às vezes não nos apercebemos disso, mas que são conceitos operacionais e que têm que estar bem devem ter um domínio, devem estar bem uma área bem delimitada, devem ter significados bem precisos, não é? Para não se incorrer em ambiguidades e depois em atropelos e percalços conceituais, podem ser graves, não é? Nas nossas investigações. Também gostei, pareceu-me muito importante isso, os próprios instrumentos também, penso que já disse que foram aqui o estudo, a abordagem que se fez aos próprios instrumentos e processos de representação da informação, independentemente da sua vertente. Portanto, por tudo isto, a mim parece-me que relativamente aos conteúdos, que foi um encontro que teve efetivamente uma abrangência ampla e extremamente interessante a nível de conteúdos, porque penso que foi ao encontro, não é ao encontro das pessoas que estavam presentes e aquelas que estavam também, não é, por via online, que de uma maneira ou outra, penso eu que a diversidade foi tamanha que, com certeza, que terá ido a essa diversidade ao encontro de todos, não é, dentro das investigações que desenvolvem. Isto, relativamente aos conteúdos, é aquilo, assim, muito sucintamente, que tenho que referir.
Relativamente ao formato, pois é a primeira vez que eu estou a participar num formato desta natureza, pois como uma primeira vez, pois tem inconvenientes, são formatos que naturalmente terão de ser limando, não é? Ir limando e, sobretudo, mais do que ir limando, nós, e falo de mim, que não quer dizer que já tenho alguns anos, não é, de experiência e nestas coisas de congressos e de encontros, há que, e para as pessoas que são da minha geração ou perto dela, pois aquilo que mais do que limar, que é necessário de facto arestas dentro deste formato, é também fazermos, e falo por mim, fazer um esforço de mudança de cultura, porque de facto esta não é minha cultura, não é a minha cultura, como não será talvez da maioria das pessoas da minha geração. Naturalmente que as coisas a seu tempo se irão ajustando, não é? Isto nós sabemos das tecnologias, no primeiro embate até pode ser um pouquinho desconfortável, mas depois as coisas acabam naturalmente e sem grande esforço acabam por se ir abrindo o caminho e se irem ajustando. O que eu tenho, portanto, parece-me que para primeiro, e estou a falar da minha experiência e pelo que eu vi, não é? Pelo que eu presenciei, penso que correu bem, penso que correu tudo bem e também outra avaliação que eu queria fazer, que o que é que ainda dentro do formato, o que é que me pareceu, e volto a repetir, talvez exatamente por eu estar imbuída nesta cultura presencial, se eu posso chamar assim, é o facto de não ter, isso penso que enriqueceria, não é? Por isso foi a falta que eu tenho mais de debate de ideias, e quando não é, mas para a próxima, naturalmente, isso é fácil de implementar, naturalmente, até virtual, através de Skype, através de uma conversação, foi sobretudo essa falta, não é, e que me parece também importante no nível presencial, é os diálogos, não é, transversais e paralelos e bastidores, que é esse termo mesmo, que se fazem com os colegas, não é, proporcionando novos projetos, trocas mais informais, se pode dizer, não é, dessas informações que contribuem, todos nós sabemos, não é, e que talvez hoje os congressos nesse formato presencial valham exatamente por isso e que seja a sua mais-valia, não é, a mais-valia seja exatamente por esses encontros colaterais, por essas conversas de bastidores, no bom sentido, no aspecto científico, naturalmente, que vem ter um café, qualquer coisa, e que logo se pode agendar um projeto, ou que se não for de outra forma, às vezes se torna mais complicado. É a desvantagem. Também, um outro aspecto que talvez não é por ser o último, como se costuma dizer, pelo menos em Portugal, é por ser muitas vezes o que é o último é o mais importante, e, portanto não é o último no aspecto de ser o último, de não ter, exato, de não ter fila, eu não sabia, de não ter importância, foi a que quero deixar também relevar a grande a organização que teve o próprio encontro, as pessoas que estiveram envolvidas, que sei que não foram muitas, mas que houve uma articulação muito boa entre isso, portanto, nos congressos, não é? E queria referir realmente o contributo que teve o PPGTI na organização
do encontro e a quem, muito sinceramente, eu quero dar os meus parabéns e que se renove, não é? E que, se for, pois que estejamos, ou virtual, ou presencial, ou como for, e que tenha a qualidade, e volto a referir, de conteúdos, porque sou, não é? Sou da linha dos conteúdos, da qualidade de conteúdos, eu sou uma mulher de conteúdos mais como forma, e portanto, com todo respeito pela forma, naturalmente, mas que tenha a qualidade que teve este encontro, que correu muitíssimo bem e que foi uma mais-valia, sobretudo para a área, e que esperamos, e agora estou aqui já, como dizem por aqui, a cobrar, não é? Já estou a cobrar o livro, as atas, para nós, para que, não é? Para que seja disseminado, tudo isto a outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar presentes, nem online, porque será um bom apoio, não é? De textos que são de grande qualidade científica e, portanto, que será um apoio tanto para as aulas, não é? Dos nossos alunos, como para as nossas investigações. E quero aqui dizer, porque estou entre outras pessoas e que penso que é isso que efetivamente nos liga e que tenho que o dizer, francamente, tenho que o dizer, de uma forma muito frontal, e que o livro, o atos, ou o produto escrito, deste encontro torna-se tão mais importante porque em língua portuguesa. E porque todos dominamos a nossa língua. Independentemente da variante. Isso, efetivamente, é uma questão de variante. Mas o que é um facto é que todos nós sabemos a dificuldade que têm os nossos alunos, e que isso também é importante no aspecto pedagógico, não é? Porque nós não somos pagos, ou não estamos nesta profissão só para escrever, para investigar, mas também para ensinar, não é? O aspecto pedagógico, não é? Tenho 22 anos de carreira pedagógica universitária, portanto já tenho alguma experiência e sei que é muito difícil para os nossos alunos, muitas vezes, recomendarmos textos, não é? Em outra língua, inglês, francês, ou o que for, porque, de facto, não os leem, ou têm dificuldade. Portanto, acho que é as atas, primeiro, porque qualquer produto que saia do encontro, de um congresso, é extremamente importante. Primeiro, não é no aspecto de perpetuar no aspecto positivista da questão, não é isso, não é? Mas para que fique algum registro, não é? Fique algo registado do que é que se apresentou, não é? Com esse aspecto, com esse elemento pedagógico, de que sirva, de que se faça daquilo que se falou hoje, aqui e ontem, de que se faça uso da informação, não é? De que se faça uso, senão vamos que andar 2 séculos para trás e vamos cair no século XIX, não é? Não vamos andar para trás, naturalmente, não é? Vamos cair na perspectiva dos documentalistas, de alguns, não é? Porque já havia por essa altura outros, como Paulo Coelho, e outros visionários para a época que já haviam coisa de outra forma. Portanto, é importante, de facto, que saiam, não é? Que fico à espera, todos nós ficamos à espera desse produto, sobretudo, que não sei o que é que se passa aqui no Brasil, e estou a referir-me a Portugal, porque é, de facto, um entrave para os alunos e, além disso, também num aspecto de valorizarmos a nossa língua. Acho que se deve escrever também, muito bem, que se escreva em inglês, em francês, que eu também escrevo e por aí. Agora, também é importante que se escreva também em português, até para impor e dizer não, conforme nós traduzimos, pois os outros traduzam também, não é? Os instrumentos são o mesmo, vem ter lá o tradutor, o Google, para fazer, o que é que não faz? Portanto, acho que também é um elemento importante este de se escrever, e ainda bem que vão em português, também é uma forma de marcarmos território nesta área também. Nós, como, não é, para sermos considerados, estamos na América, não é, Latina, coitado, só lê em inglês, não sei o quê,
e depois coisas também, nós também produzimos, não é? Nós também sabemos produzir e na nossa língua, e para valorizar também a língua, além do conhecimento. Portanto, era este comentário que eu queria ter. Muito obrigada pela oportunidade. Graça, somos nós quem agradecemos. E agradecemos de fato porque a professora Graça, tão logo foi convidada, ela aceitou o convite e o desafio de estar conosco num evento que é a primeira vez que propomos, que é o primeiro evento do programa, e que venham outros, né, com outras abordagens. Mas é muito boa essa oportunidade de ter pessoas com as quais eu tenho aprendido muito, e agradeço a professora Graça por isso. Nós temos desde o nosso primeiro contato, né, professora, nós fizemos um acordo de franqueza. E o quanto isso facilita e facilitou o nosso trabalho, né, professora? Então, quando nós a convidamos para fazer, de fato, o papel de observador internacional, foi com o intuito de qualificar o evento por um outro olhar que não o de nós mesmos. Pois nós sabemos que o nosso olhar e as nossas avaliações sempre serão tendenciosos, né? E não é para se fazer as coisas desse modo, né? Para que nós agrademos a nós mesmos, né? Pelo fato de que um evento se propõe para que haja uma outra perspectiva no olhar, principalmente de qual é a contribuição que a universidade tem a dar, e nesse sentido, qual é a contribuição que tem a dar quanto à representação documental na nossa área. E aí eu vou conversar algumas coisas, porque desde do começo do evento nós estávamos preocupados em, de fato, em fazer o evento acontecer. Então esse é um momento em que a gente reflete não só as questões de conteúdo, e não as questões de conteúdo de forma específica, né? Já apresentamos na relatoria e entendemos os comentários da professora Graça, mas é um momento de avaliarmos o evento como um todo. E aí, nós valorizamos muito isso por conta de algumas considerações que eu quero trazer à tona, porque já foram discutidas com a professora Paula. Quando foi feita a proposta desse evento, ela é específica para atender não quanto à sua aderência, mas quanto à forma de pensar da linha 2 do nosso programa de pós-graduação, que ele é voltado para as questões de informação, tecnologia, representação, e ver como é esse universo de pesquisa. Essa é a proposta da linha 2 do programa. Entretanto, nós entendemos que um programa não se faz com uma linha só, né? Então, tanto que tem tantos outros colaboradores de outras universidades, das outras linhas, de outros programas, porque isso é importante, porque a construção é coletiva, né? Quando foi feita a proposta, nós esperávamos que o evento fosse, de fato, de uma outra forma. E nós estamos dizendo que a proposta inicial era que o evento acontecesse, de fato, presencialmente, fisicamente, que a UFSCar sediasse as pessoas, que tivesse a verba para trazer todos esses convidados, porque é uma forma de valorizar a proximidade, a discussão. E do jeito que nós comentamos com os nossos alunos, é a hora dos nossos alunos conhecerem um referencial teórico da área. E não só, né, de falar assim, uau, essa pessoa existe mesmo. Porque tudo bem que agora nós temos os Facebooks, as formas outras de buscar, deixa eu ver a carinha do professor e tal, mas de ter uma proximidade é diferente. Então, entretanto, por questões orçamentárias e a vontade de fazer o evento acontecer, de fato, era muito grande, porque a perspectiva que tinha era de dar essa contribuição, é que nós optamos por fazer uso dessa infraestrutura tecnológica que a Universidade Federal dispõe, principalmente por conta da nossa Secretaria de Educação à Distância, Secretaria-Geral de Educação à Distância, da qual a universidade ela é referência nacional nos seus cursos EAD. E tentamos entender um pouquinho como isso poderia acontecer, né? Então foram algumas reuniões com o pessoal da equipe da SEAD para ver, e isso é possível? O que dá para fazer? Espera aí, dá para pôr os slides? Dá para pôr a cara? Dá para abrir para discussões? Então, por quê? Desde o começo nós estamos dizendo, nem nós conhecíamos como de fato isso ia acontecer. E aí nós compartilhamos, né, Paula, a questão de que na última semana
Metade da noite perdemos o sono, porque e se a conexão com a internet falhar? Se falhar do externo, nós não temos controle, mas nós não podíamos passar vergonha internamente. E a nossa sorte é que nós temos também uma infraestrutura muito confiável, que é da nossa Secretaria de Informática. Então, são duas secretarias que têm desenvolvido um papel importantíssimo para que a gente tenha conseguido alcançar esse resultado. Então, só para expor uma situação, na semana passada nós marcamos o período da manhã para o teste, para todos os convidados que fariam uma apresentação por webconferência, para que experimentassem a ferramenta, para que não ficassem, né? Então, quando a gente dava essas orientaçõezinhas aqui, os testes já tinham sido feitos. E mesmo assim, a gente percebeu, peraí, aconteceu um probleminha de configuração, vamos acertar. Aconteceu um probleminha de conexão. E a coisa que todos nós falávamos, independente de religião, independente de sermos religiosos, era que Deus nos ajude. E acho que ajudou mesmo, porque foi um samba, né? Cada vez que caía a conexão, vocês não percebiam externamente, mas nós aqui falamos assim, corre! E era assim, nós estamos num auditório que ele tem capacidade para 80 pessoas. E literalmente nós corríamos. Né? O Rodrigo, acho que foi o mais citado de todo o evento. Né? Rodrigo, acorde aqui, Rodrigo, corre lá e tal. Para nós tentarmos dar essa infraestrutura que é uma exigência diferente do que quando nós nos propomos a fazer um evento presencial. Né? Mas acho que entre mortos e feridos, é uma outra coisa que a gente diz aqui, sobrevivemos. Então, a proposta inicial era que acontecesse presencialmente, mas o que nós valorizamos era, vamos arriscar por conta, fazer ou não fazer, vamos fazer, apelar para uma outra tecnologia, da qual nós sabemos que é novo, embora outras universidades façam, mas não na nossa área. E a questão toda era a de fazer validar. Então, acho que nesse ponto de vista de trazer a proposta para efetivamente acontecer, nós entendemos que ela aconteceu. Erros devem ter acontecido, falhas técnicas, falhas humanas, né, porque estamos sujeitos a isso o tempo inteiro. Quando nós pensamos também, e aí já vem uma resposta para acalmar o seu coração, Graça, quanto ao resultado do evento. Né? A proposta era, de fato, e todos os deadlines aconteceram para que todos os autores, né, os professores convidados, nos enviassem o texto a tempo, para que a impressão no formato de livro fosse entregue para cada participante, professor, participante presente. Infelizmente, por conta de recurso, nós não teríamos como distribuir, de fato, um para cada um. Mas a impressão do livro não pôde acontecer por conta de alguns atrasos no envio dos textos, que compreendemos imensamente. Porque todos estamos, né, aconteceu nesse período o deadline para outros eventos também. Dentre eles, ISCO Brasil, o ISCO Ibérico, né, nós estamos com prazo aberto para o Enancib, que são eventos específicos para pesquisadores da área. Então, isso acabou impactando. E a opção que fizemos foi, não aceitamos mais e cumprimos religiosamente o prazo que havíamos pedido e imprime? E não, nós não faríamos essa opção, de modo algum. Porque nós entendemos que a contribuição, nós nos colocamos no lugar do outro, porque é assim que acontece, né? Ou dos outros colocaram também no nosso lugar quando a gente não conseguiu, porque nós também ficamos devendo alguns retornos aí para os colegas. Fora o livro impresso, que será encaminhado um para cada programa e um para cada professor conferencista, será elaborado um e-book, então com todas as apresentações reunidas em um livro, como um e-book. E mais do que isso, no site do evento, né, que a gente retoma, é o www.enredo.ufscar.br, todos os trabalhos online. A pergunta que mais fizeram no chat da plataforma foi, os slides serão disponibilizados? Nós temos todos os slides, porque afinal eles foram apresentados, mas nós temos que entrar em contato com os próprios professores para que isso aconteça. Então, eu não posso responder isso agora. Eu tenho quase certeza, mas eu não posso responder por todos os 23.
né? Então, é quase certo que sim, mas peço que aguarde. Então, quais serão, de fato, os produtos, e aí nós temos só um tempinho, então a nossa perspectiva é que isso aconteça até sexta, a publicação integral dos trabalhos no site do evento. Então, lá na plataforma está lá escrito programa, na frente de cada um dos trabalhos estará o arquivo PDF disponível. Se os professores concordarem, autorizarem a disponibilização do PowerPoint, estará lá também. A questão do tratamento, que terá que ser feito com as gravações, isso vai demandar um tempinho maior. Mas toda a gravação do evento também será disponível. Então, ao passo que algumas coisas deixam de acontecer num evento dessa natureza por conta de recorrermos à plataforma de webconferência, nós temos outros ganhos. Porque normalmente nos eventos presenciais nós não temos as gravações para disponibilizar posteriormente. E mais do que isso, nós não teríamos como, e isso é uma perspectiva, e respondo por mim e pela Paula, porque nós também conversamos sobre isso, nós não teríamos como ter a participação de colegas de outros estados. E aí eu destaco, mas eu não vou conseguir me lembrar de todos, mas nós tivemos participação de Maranhão, Pará, Sergipe, Amazonas. Ai, gente. Aí alguém que está online vai ajudando, por favor, mas pelo que eu me lembro é isso, mais ou menos. Que são pessoas que eu vi. Paraná, obrigada. Então, são outras questões que nós não teríamos, e nós sabemos que nós não teríamos, por conta da situação econômica pela qual o nosso país está passando, disponibilidade, e até de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Ai, gente, vou chorar. Ai, deixa eu engolir, me dá água, Paulo. Nós não teríamos como, Roraima, nós não teríamos como garantir a participação dessas pessoas. Vou tomar de novo a liberdade de falar da região norte, a qual eu tive a oportunidade de conhecer um mês atrás. Eu nunca tinha ido para nenhum lugar da região norte. E a questão toda é, por que isso? Porque é de difícil acesso, gente. O preço de uma passagem aérea daqui para Manaus, por vezes, é mais caro do que daqui para um outro país mais próximo. Nós estamos em um país de dimensões continentais e que não é tudo tão fácil, né, para nós. Me coloco nessa posição porque nós não temos como... nós não temos agência de fomento o tempo inteiro para arcar com isso. E aí nós temos que pensar um outro momento. As discussões. Por que as discussões não aconteceram? Num primeiro momento, nós havíamos conversado e feito convite para vários colegas de outras instituições, o qual inicialmente haviam aceito e depois não puderam mais estar conosco, mesmo tendo feito a divulgação preliminar. E nós sabemos, porque a nossa área, a ciência da informação, ela é uma área tão rica que ela permite tantos diálogos que, por vezes, segue, né, erige o seu prédio a partir de determinadas concepções teóricas e filosóficas que elas são pertinentes para aquela pesquisa, mas, por vezes, apresentam vieses que incomodam um pouco um ou outro pesquisador. As pessoas não se sentiram confortáveis. Eu não sei, então, nós tivemos dificuldade de alguns aceites pelo uso da plataforma, sim, e nós tivemos dificuldade de aceite porque, como eu posso dizer, por questões de perspectivas teóricas. Isso acontece, né? Então, quando nós dissemos, olha, nós não conhecemos a plataforma, nós não sabemos, de fato, como isso poderia acontecer, essa discussão ampla, ela é rica, mas nós não sabíamos se isso estaria sob controle ou sob como iria acontecer. Ela empobrece, literalmente, né, as pesquisas, por conta das conversas de corredor. Que, acompanhando o chat, nós vimos acontecer entre professores
no chat. Eu não sei o pessoal que acompanhou quanto percebeu isso, mas eram 2 professores comentando, precisamos afinar nossas pesquisas, tal qual se fosse um corredor. Outra opção que o chat dá é que um colega tem como conversar com o outro, mas em conversa paralela, né? Nós sabemos usar essa ferramenta? Nós temos como tirar vantagem dessa ferramenta? Ainda não, né? Porque nós não estamos habituados. Então, em tudo, e aí eu vou ampliar um pouco, em tudo na vida a gente faz opções, né? Não existe a melhor opção, existe aquela opção que foi a melhor naquele momento. Então, neste momento, nós tivemos que privilegiar a realização do evento por webconferência, e isso prejudica fundamentalmente as discussões. Tá? O que nós temos e já conversamos, porque nesses 2 dias, acho que as pessoas que ficaram mais conectadas, de todo o grupo dos docentes falando sobre a questão de representação documental e as contribuições, ouso dizer que deve ter sido eu e a Paula, e se nós fizéssemos assim, e se a gente melhorasse nisso, e se a gente mudasse aquilo, o que a gente pode alterar, modificar, prover melhor fruto? E aí que nós entendemos que dá para ter uma discussão. De repente a gente forma salas paralelas de chat. Como isso vai ser feito? Temos que testar. Né? Não é um modelo pronto, ainda bem. Aprendemos juntos. Então, quanto às publicações eu comentei, quanto a essa questão das discussões eu comentei, e eu acho que não é só uma forma da gente dar um retorno público mesmo, né, desse processo. Pensando nisso e principalmente observando como foram alguns comentários que ficaram disponibilizados no chat, nós pensamos, e isso foi resolvido ontem, 10h20 da noite. Eu vou convidar todos aí, os que estão online, os que estão aqui, eu mando, de todo modo eu vou mandar por e-mail para todos. Nós pensamos num formulário de avaliação. Por vezes nós estamos num evento presencial e as pessoas pedem, venha fazer avaliação. E ultimamente nos eventos eu não tenho nem visto isso mais, né, da gente fazer uma avaliação do evento. Nós fizemos um formulário de avaliação do evento, que é o que nós queremos convidá-los para fazer. Né? Então, o que para a gente é importante? Então, está lá na página principal do evento, depois do link do Google para fazer a solicitação do certificado, tem um item chamado Avaliação e Comentários do Enredo. E é muito sincero quando nos propusemos a fazer isso para ouvir, de fato, o que se tem a dizer. Né? Um ponto é quem é que está fazendo a avaliação, então se são alunos de graduação, pós-graduação, profissional, o docente, tanto aquele que apresentou o trabalho, quanto aquele que participou do evento, em quais períodos esteve conosco no enredo, porque é uma forma da gente avaliar em que horário acaba sendo melhor. O que a gente observou foram alguns picos de participantes na sala. E aí a gente percebeu que em determinados horários cai a adesão à participação no evento. E quero acreditar que não seja por conta do desinteresse pelo trabalho, mas por conta do horário. Se eu estiver sendo uma iludida nesse momento, é o que eu preciso saber nesse questionário de avaliação, para que a gente melhore. Críticas são sempre bem-vindas, porque as críticas nos melhoram. Tá? Então, sobre a webconferência, são aí 3 pontos para avaliar com notas de 1 a 5. Né? Avaliar a opção do evento nessa modalidade, a chance de você participar desse evento, de outros eventos nesse formato, e a chance de você recomendar eventos nesse formato para outras pessoas. Sobre o enredo, especificamente, a mesma questão da grade de notas, mas para avaliar o seu aproveitamento no evento. E nesse ponto, o que é que nós queremos entender? Será que, porque eu estou conectado ali o tempo inteiro, eu estou conectado, eu estou com uma janela aberta com o evento, mas estou com o Facebook, estou com o e-mail, estou com não sei o que lá, o telefone da minha casa, estou no escritório. Quantas outras coisas interferem? Ou será que mesmo assim eu consigo me manter absorto, absorvido no evento, nessa modalidade? Para fazer uma avaliação,
pessoal, né? De como você se entregou de fato para um evento nessa modalidade. Avaliar o tema das mesas, avaliar a chance de você participar de uma nova edição do enredo nesse formato, avaliar a possibilidade de participar do enredo como conferencista. Aqui cabe um outro ponto. O enredo ele se propôs a ser, por conta do seu vínculo a um programa de pós-graduação, ele é um evento de pesquisa. Isso não significa que profissionais não façam pesquisa. Isso significa que o nível de discussão das pesquisas espera-se que sejam para articular determinados conceitos para a gente projetar melhorias para a área como um todo. Então, de repente, pode ser que isso seja avaliado. E esses 4 pontos aí são para texto livre, mas nós esperamos que esses de fato sejam preenchidos. Primeiro, que deixe as críticas, porque são elas que fazem com que a gente reavalie e possa melhorar. Outro, as suas sugestões, porque elas podem contribuir para novidades em uma nova próxima edição do enredo. E eu já vou tomar a liberdade de incluir, pensar e repensar que essas questões das discussões, elas são uma sugestão extremamente válida, porque ela enriquece, de fato, um evento. E, por fim, deixar os comentários, porque eles servem de incentivo e encorajamento. Porque os desafios para que aconteça um evento, o esforço, o correr atrás, o tentar prever os detalhes, ele é um processo desgastante. É desgastante mentalmente, fisicamente, é um desgaste de relações, é um desgaste institucional, é um desgaste de pedido de favores. Então, por vezes, se acontece de dar certo, e se tiver algum comentário que faça com que isso de fato venha a acontecer novamente, serão bem-vindos. E aí, registrar a sua experiência no enredo. Conta pra gente se você quiser contar. Tá? Nós tivemos uma aluna nossa, ela é aluna da graduação. Ontem ela participou aqui presencialmente no período da manhã. E ela foi almoçar em casa. Na volta, ela falou assim: Zaire, eu quero só contar para você que eu não voltei à tarde, mas eu estava conectada. Eu falei: que bom, né? E aí, gostou? Ela falou: então, eu entrei só para testar, para ver se funcionava mesmo. Eu queria perceber como era o evento estando de fora. Porque eu estava numa dúvida, São Carlos ontem estava muito frio. Eu estava numa dúvida se eu viria para cá, mas e meus gatos? É um outro tipo de preocupação, mas é válido, porque ela é uma preocupação pessoal. Não cabe a mim julgar ou a qualquer um julgar. Ela falou assim: eu vou testar. E se funcionar, ela falou: Zaire, eu fiquei tão acomodada, tão confortável, porque foi só eu clicar. Eu já estava na sala, e eu estava acompanhando tudo, e eu também estava com meus gatos. Essa não é uma vantagem que, inclusive, a professora Paula pôde desfrutar. Por quê? A professora Paula está em licença maternidade, com um filho de 3 meses, que, acreditem ou não, essa criança amamenta de meia e meia hora. Com 3 meses está com 8 quilos. Uma bênção de menino. Vocês ouviram, perceberam algum incômodo, pessoal presencial? Perceberam algum incômodo de criança? Não. E os 2 filhos da Paula estiveram conosco. O Thomas está com 6. É isso, Paulo? São desafios, né? Para quem não me conhece, eu sou extremamente emotiva. E tá a Paula chorando lá no outro cantinho. Porque quando nós nos reunimos para fazer isso, estando na pós-graduação que nós recém-ingressamos e não sabemos se estamos fazendo direito, o esforço foi muito maior do que aqueles que já têm experiência e já galgaram tudo isso. Tivemos que aprender na marra, né? Mas acreditamos e queremos acreditar que tenha valido a pena. Por fim, e só para não me delongar mesmo mais, oportunidades de participação de evento acadêmico, e aí destaco os que são tidos como principais na nossa área, o Enancib e o evento da ISCO. Não tem a participação de profissionais, porque não é o foco, né? Não sei porquê, não vão, né? Os profissionais não vão, né? Mas é um convite que está feito.
do mesmo jeito, às vezes eu sinto falta dessa interlocução da pesquisa nos eventos profissionais, sabidamente CBBD e FNBU. Né? Esse ano foi feita uma parceria com a FEBAB, que promove o CBBD, o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, que vai ser realizado em Fortaleza. Foi feita uma parceria para que lá aconteça o 4º EEPC, o Encontro de Estudos e Pesquisas em Catalogação, o qual teve, de fato, a sua primeira realização também em São Carlos. A proposta do EEPC era acontecer anualmente. No segundo ano, aconteceu, e aí não foi no segundo, no ano seguinte, teve um intervalo de 2 anos, foi em 2010, aconteceu na UFMG, porque a UFMG absorveu essa ideia de acontecer. Ele era, por conta da sua natureza, um evento para acontecer essa relação entre professor e pesquisador o tempo inteiro, porque nós precisamos disso no ensino. O ensino demanda o tempo integral da colaboração do profissional. Porque nós, em sala de aula, não damos conta. É sabido. O terceiro, nós fizemos acordo para que ele acontecesse junto à Biblioteca Nacional, e foi uma oportunidade importantíssima para nós. Porque ele aconteceu junto com o Encontro Internacional de Catalogação. E aí, de repente, você pergunta, gente, tem a lista, né? Nós perguntamos quem vai sediar o EPC. E a gente percebe que não tem um movimento nacional para isso. E desse ano, quando recebemos o convite para coordenar determinado tema, o tema de catalogação especificamente no CBBD, nós fizemos a contraproposta. Podemos, em vez de coordenar os trabalhos de catalogação, podemos colocar como parte do encontro, né, de estudos e pesquisas em catalogação, como um evento paralelo? E foi uma proposta prontamente aceita, e temos a agradecer a isso a Adriana Ferrari e a Thelma de Carvalho, que é o que vai acontecer. Então, espera-se contribuições também nesse sentido. Então, a discussão e a contribuição da catalogação na ciência da informação, nós sempre percebemos, e não é, de novo, uma leitura tendenciosa, porque é da minha área, nós percebemos o quanto ela sempre carece de discussão, o quanto ela sempre precisa ter as renovações. Né? Vamos conversar sobre isso, as pessoas precisam falar sobre isso. Então, é uma outra oportunidade que terá em agosto. Outubro, gente. Se eu não me engano, de 16 a 20. De outubro, mas está lá no site do CBBD 2017. Por fim, eu tenho muito a agradecer. E ouso fazer um primeiro agradecimento que é muito raro de acontecer na área acadêmica. Eu tenho que agradecer a Deus, porque não foi fácil. Em segundo lugar, eu agradeço a Paulo, por conta da parceria, da confiança, da liberdade que temos de discutir francamente duas áreas que por vezes apresentam relacionamentos um pouco conflituosos e que não é necessário. Né? Então, agradeço pela confiança da Paula de arriscar fazer um evento comigo, porque eu sei que eu sou chata para trabalhar. Mas acho que deu certo, né, Paulinha? Acho que está indo. Agradecer principalmente aos colegas do programa, porque acho que sem vocês, e aqui estão presentes, né, Ana Carolina, Fabiano, Luciana, Rogério, mas sem dúvida o apoio sempre da Chloe, da Wanda, do Roniberto e do Leandro. Não é fácil coordenar um programa e eu estou com muito medo, já deixei isso claro também, porque assumi agora. Né? E aí é a Luciana que está segurando a onda, é o Fabiano que está segurando a onda, a Chloe e o Rogério por conta de serem aí membros da CPG. Não tenho como agradecer aos nossos queridos colegas que formam o GPTAI, né, o nosso grupo de pesquisa Tecnologias em Ambientes Informacionais. Sem eles, um monte de outra infraestrutura, que não é aquela visível, lembra? Que está atrás do balcão, embaixo da mesa, não teria acontecido. Né? A revisão dos textos, a preparação do cofre, a preparação da mesa, a recepção. Gente, tudo, nós tivemos tudo. Nós deixamos bem claro, nós não temos como dar conta de nada, então vocês vão ter que ir tentando se virar. Então sempre tiveram
acesso, tentamos nos colocar à disposição o tempo inteiro, mas nada teria sido possível sem esses meninos. E, por favor, temos que agradecer a você, Rodrigo Sucomini, nosso querido menino da SEAD, que agora conquistou nosso coração. Nós vamos incomodar muito mais, porque a gente gostou de brincar disso, né? Então, o que der para a gente fazer junto, gostamos de trabalhar com você. Agradecemos a Marilde, também da SEAD, ao Cris, ao Christian Kawakami, ao Christian, como chama o outro? Pendenza. E tem mais um. O Leonardo. Foram, assim, incansáveis em todas as solicitações de testes que fizemos, em toda a vontade que tivemos, né? Aos professores, aos participantes. Desafio, acreditamos que desafio vencido, que vem um outro problema e que os problemas que vierem que a gente consiga dar conta, tá bom? Super agradeço. Eu e a Paula havíamos previsto que teria uma sessão de encerramento, mas a gente já conversou também agora no intervalo, nós não estamos mais em condições de fazer um encerramento formal. já foi, né, Paula? Então, está super agradecido, deixamos um abraço imenso. Colocamos todos os colegas do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFSCar à disposição. Tem o site, tem as formas de contato, então tem a fanpage no Facebook, a página do programa, ppgci.ufscar.br. A UFSCar está de braços abertos para o que precisarem. Agradeço e deixo o nosso abraço. Eu vi a fazer. Ai, Paula, vem me dar um abracinho. Ai, gente, eu precisava fazer uma parcial. Bronca, pode dar que tá agora. A mulher é quietinha, gente, mas ela sobra muito retardada. Obrigada, Paula. Ó, o pessoal está conversando ali ainda, ó, o Fábio cumprimentando, não sei quem, então deixa aí aberto um pouco. Só fechar os microfones, né,